A paz de Deus com todos, querida Irmandade, a paz do Senhor. Para os irmãos de outras denominações, bom dia, boa tarde, boa noite para você que ainda não é evangélico, mas quer crer em Deus, né? Tem pessoas que não são evangélicas, que não frequentam igreja nenhuma, mas creem em Deus e tem muita fé, viu? Conheço pessoas assim. Peço a vocês que dê os seus likes, ative o sininho para quando a gente fizer um novo vídeo, o YouTube possa estar avisando a todos vocês, tá bem? Hoje eu sinto da parte de Deus de falar sobre um assunto que está muito cogitado aí nas redes sociais, na internet, né? Nossa, não dá nem para assistir esses canais mais. A coisa tá tão depravada, a coisa tá tão, como eu posso dizer, tão baixa, tão sórdida, uma situação que realmente vexatória. A coisa tá assim que perderam a sensibilidade, perderam o amor, né? O amor já esfriou, né? As pessoas não respeitam mais umas às outras, não respeitam religiões, não respeitam anciães. Anciães que eu digo não é só dirigentes de igreja, não. Pessoas mais velhas, né? Não respeitam ninguém. Isso está em toda área, está em toda parte, aonde você anda, no trânsito, na rua, nas escolas, no mercado, na padaria, aonde você entrar, é muito difícil você encontrar paciência, educação, respeito. O povo perdeu totalmente a sensibilidade. É uma coisa depravante, horrenda. Mas eu queria falar aqui um assunto, uma parte das escrituras, né? Onde isso tem... Pessoas mal educadas sempre existiu, né? Mas agora está chegando a um ponto assim que a gente percebe que ela está acima do seu limite, né? E o que as escrituras falam sobre isso? São pessoas que conhecem o Evangelho, já conheceram o Evangelho, sabe? Abandonaram a fé, né? Apostataram-se da fé, né? E hoje se levantam contra as igrejas que frequentaram, contra padres, anciães, pastores, embora tem alguns que realmente, né, deixam a desejar, não podemos negar isso. Mas a Escritura nos fala sobre apostasia. O que é apostasia? O que é apostatar? Apostasia é abandonar a fé. Deixou de crer. Essa pessoa, uma vez creu, andou nos caminhos de Deus, só que, como diz lá na parábola do semeador, né? A semente da beira da estrada, do pedregais, de entre espinhos, né? Essas ficaram para trás, essas não germinaram, outras germinaram, mas não permaneceu, né? As coisas dessa vida, as riquezas, sufocou, e ali o Senhor Jesus dá aquela explicação dos tipos de pessoas que sempre existiu e sempre vai existir. Até o fim do mundo vai ser assim. Então, porque a palavra de Deus fala assim que ele lançou a rede no mar e veio diversos tipos de peixes, né? E aí o pescador, o que ele faz? Os bons ele recolhe, os que não tem utilidade ele lança fora. Assim é a palavra de Deus, ela é uma rede. Ela está sendo lançada, o evangelho está sendo pregado, né? E aqueles que têm que se salvar estão vindo, e os que não vão se salvar também estão vindo. Isso é muito natural. Isso está desde o princípio do mundo. Não é verdade? Então nós vemos aí os dias atuais, né? Apostasia. Vamos ver 1 Timóteo,
no capítulo 4, 1 e 2. Apostasia nos últimos tempos. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Não está acontecendo isso? É só olhar para o mundo. A palavra de Deus, ela se cumpre de uma forma espiritual. Então, é só olhar para o mundo que a palavra está se cumprindo. A palavra está aí. As profecias estão se cumprindo. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2. O que ele fala ali? Em 2 Tessalonicenses. Ora, irmão, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístolas, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que venha antes a apostasia. Então, primeiro, antes da vinda de Cristo, tem que vir a apostasia. Tem que vir o povo abandonando a fé. Isso é claro, a Bíblia nos deixa muito claro isso. Só não entende quem não quer. Quantos estão abandonando as igrejas aí? Congregação, assembleia, porque agora encontrei o verdadeiro evangelho, porque agora eu sou livre, porque eu vou servir a Deus assim, assado, né? Vou sair da gaiola, né? Paulo fala das suas cartas que nós somos presos do Senhor, né? Nós não estamos presos a uma denominação. Nós somos presos do Senhor. Nós somos presos à doutrina de Cristo. Porque a doutrina de Cristo, ela nos dá uma limitação. Nós temos um cabresto. Nós temos um cabresto e não podemos ir além daquilo que está escrito. Não é isso que Paulo fala? Né? Que nós temos que ir até onde nos é permitido pela palavra. Mas aqueles que se revoltam contra a palavra de Deus, eles perdem totalmente a sensibilidade. Eles perdem o amor, o primeiro amor. Não é isso que fala? Onde está o seu primeiro amor? Né? Quando você creu na palavra, quando você obedeceu a palavra de Deus, né? Que embora exagerado, você achava que tudo estava errado, mas antes ser exagerado na doutrina do que ser liberal demais, né? É melhor, às vezes, ser exagerado na prudência. Cadê você? Tudo me é lícito. Ela não proíbe. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. Então o que ele fala aqui? Ora, irmão, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós,
como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que venha antes a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Anticristo. Às vezes esperamos, né, que o anticristo seja uma pessoa, nossa, vai vir aquele homem. Pode vir. De acordo com as leis, pode surgir alguém aí e colocar para nós um limite, impor sobre nós alguma coisa, para nós não podemos exercer a nossa fé. Mas isso vai ficar assim muito claro, né? Mas o homem do pecado, ele se manifesta de uma forma para enganar, porque o diabo sempre foi, a função do diabo sempre foi enganar. Ele parecer que está te ajudando, mas na verdade ele está te atrapalhando, está te arrancando a fé que foi depositada no seu coração. Desde o princípio do mundo, o diabo trabalhou dessa forma. Como que foi que ele falou para Eva lá no jardim lá? Da árvore, de toda a árvore do jardim, eu posso comer, mas a que está no meio do jardim eu não posso. Não é assim não, Eva. Deus sabe por que Deus falou isso para você? Porque no dia que você comer desse fruto, você vai ficar igual a ele. É só isso, Eva. Você vai ficar igualzinho a ele. Viu? Mas não é nada disso aí não. Não. Ela foi e comeu. E hoje foi expulsa do Éden e hoje nós estamos aqui, lutando para o nosso retorno, para a nossa volta. E o Filho do Homem veio buscar aquilo que se havia perdido. Então o Senhor Jesus veio, nasceu no ventre de Maria, cumpriu o seu ministério, seus 3 anos e meio, pregou o Evangelho, chamou os seus discípulos e deixou o ensinamento. O Evangelho vem sendo pregado desde então até os dias de hoje, para resgatar os que se haviam perdido. Os que se haviam perdido, não vai ser todos, viu? Não serão todos. Não se engane, que serão todos. Lembre-se daquele povo que saiu lá do Egito. O povo de Israel saiu, mas entre eles saiu uma mistura de povos, uma mistura de gente, que só deu trabalho na caminhada pelo deserto, só deu canseira. E hoje não é diferente. Hoje as igrejas estão lotadas de pessoas. Deus vem chamando, a rede está sendo lançada. Está indo tudo quanto é tipo de peixe. Né? Mas quer conhecer a árvore? Experimenta o fruto. Vê se o fruto que essa árvore produz é fruto bom. Tem árvores que o seu fruto não é comestível. Tem árvores que o seu fruto é venenoso, pode matar. Então, nós temos que tomar cuidado, porque a palavra está simplesmente se cumprindo. E ele diz aqui no versículo 6, e agora vós sabeis que o que eu detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade. Presta bem atenção. O amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Sabe quem é esse povo aqui? Aquele povo que creu na palavra de Deus, que foi iluminado, que fala lá em 6 aos Hebreus. Os que foram iluminados, né? Provaram as coisas celestiais, participaram do Espírito Santo e recaíram, né? Sejam outra vez renovados para arrependimento. É esse povo
que creu em Jesus Cristo, que foi lavado no sangue de Jesus Cristo, que foi libertado do pecado e que estão voltando para trás. Lá em 6 Hebreus estava falando com os hebreus, com os judeus. Mas hoje o evangelho está sendo pregado não só para os judeus, está sendo pregado para os gentios, para todo quanto é tipo de pessoas. Né? E quando vêm, obedecem. Fica até um certo tempo e volta. Só que não volta de uma forma de boca fechada. Ele volta para atacar. Ele volta revoltado. Entendeu? Presta bem atenção lá, lê o capítulo 6 aos Hebreus, lá o que ele fala lá. Né? Aquelas pessoas que foram iluminadas, provou os dons celestial, que você fez participando do Espírito Santo e recaiu. Né? Este de novo crucifica o Filho de Deus e o expõe ao vitupério, à vergonha. O pessoal olha e fala, não era crente? Olha lá o crente lá. Olha lá, crentão lá. Esse cara é crente, olha lá. Pinta e borda, eu sou mais crente que ele. Então não se escandalize. Não se escandalize porque tudo isso já está escrito de dentro da sua própria casa. O marido trai a esposa trai o marido. O filho, a filha, né? Só dá escândalo, só dá aflição, só dá tristeza. Os próprios inimigos do homem, está escrito, o Senhor Jesus disse, os próprios inimigos do homem serão os da própria casa. Os próprios irmãos do Senhor Jesus não criam nele. Lembra? Lá em São João, né? Se você faz todas essas coisas, manifesta-te ao mundo, né? Então, os próprios parentes da gente, o próprio sangue teu, assim como os irmãos de José. José foi traído por quem? Por pessoas estranhas? Não. José foi traído pelos próprios irmãos. Por quê? Por causa dos ciúmes, inveja. A inveja é um dos espíritos piores que existe no ser humano. É a inveja. É ter o que o outro tem. É querer o que o outro tem. É desejar o que o outro tem e não consegue. E quando ele não consegue, ele se desespera, faz até macumba para que o seu irmão caia. Torce, faz tudo errado, mente, usa de baixaria, sai falando mal, como num casamento. Quando o casamento é desfeito, o que acontece? O marido sai falando mal da esposa, a esposa sai falando mal do marido. Mas o interesse de ambos é um só. É ver o outro prejudicado. É ver o outro derrotado. Esse espírito é o espírito do outro. O povo de Deus, mesmo no sofrimento, mesmo na dificuldade, ele tem que ter amor, mesmo sendo difícil. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo assim, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Essa pessoa vai ficar, puxa vida, fiz tanta coisa para esse, fiz tanta coisa para ela, e mesmo assim ele me trata bem, ela me trata bem. É difícil, né? É difícil. Servir a Cristo é muito difícil. Receber palavras aí, não, porque Deus vai te abençoar, Deus vai multiplicar, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar um bom emprego. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bênçãos e mais bênçãos, materiais. O verdadeiro cristão, ele serve a Deus na dificuldade. O verdadeiro cristão, ele serve a Deus sem nada, porque nada trouxemos e nada levaremos. Se você tem, dê graças a Deus, usufrui, desfrute. Mas não queira ostentar,
Não queira mostrar para o outro que você é melhor que ele, que você pode vestir melhor, que você pode calçar melhor, que você pode ter do bom e do melhor. Não usa isso como afronta. O que Deus te deu, sirva a Ele de coração. Procure ajudar o teu próximo. Procure estender a mão àquele que precisa, pois é ensinamento da palavra de Deus. E se você não quer ajudar, também não precisa. Mas não humilha ninguém. Não pisa em cima de ninguém, não. Você não é melhor que ninguém. Nós não somos melhor que ninguém. Nós somos pó e ao pó nós vamos retornar. Então essas pessoas aqui, Deus vai enviar a operação do erro para que criam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor. Pois por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor. Por vos ter Deus elegido. Foi Deus que nos elegeu. Desde o princípio, desde o começo, para a salvação. Paulo não fala que ele foi escolhido desde o ventre da mãe dele? Né? Desde o ventre da mãe. Deus escolheu. Para a salvação. Isso não quer dizer que você não perde a salvação, não, viu? Não é porque você foi escrito, que você foi elegido, você foi escolhido, que você não perde uma salvação, não. Porque Paulo escreveu lá também em 9 de Coríntios, lá, que ele tem que tomar cuidado, que pregando aos outros, ele não ficasse reprovado. Então, não cai nessa besteira, não. De que uma vez salvo, sempre salvo para sempre. A Escritura está cheia de pessoas. Aí, ó. Fala de Mineu, Alexandre, o Latoeiro. Pessoas que creram no Evangelho e abandonaram. Judas, abandonaram. Você acha que essas pessoas vão ter uma segunda chance? Hã? O povo lá, nos tempos de Noé, não foram evangelizados? Que é outra parte que eu também preciso fazer um vídeo sobre esse assunto. Que quando fala que Jesus esteve lá no sepulcro, muitos creem que ele foi pregar lá no inferno para aquele povo lá dentro. Mas não é nada daquilo lá, não. Não é aquilo que Jesus não foi pregar para ninguém no inferno. Ali ele está falando sobre o povo nos tempos de Noé que não crê na palavra de Deus, que em espírito Jesus pregou para eles através da boca de Noé. Deus usou a boca de Noé para falar com eles. Entendeu? Deus usou a boca de Noé para falar com aquele povo lá. Ele não ficou lá no inferno há 3 dias pregando para ninguém, não. Isso é falta de entendimento. Então, o Evangelho foi pregado a todos, mesmo no Antigo Testamento e hoje no Novo Testamento. Tem países, como no Brasil mesmo, né? Que o Evangelho faz quanto? 110 anos que chegou no Brasil. Tem pessoas que morreram sem conhecer o Evangelho, mas isso aí está no Apocalipse, né? Serão julgados segundo as obras. Viu? Você que não crê em obras, viu? Aquele povo que morreu sem conhecer Jesus Cristo, eles vão ser julgados segundo as obras. Está entendendo? Está lá em Apocalipse. Viu? Vai ser colocado as obras de um lado, as boas e as más. O lado que pesar mais vai levar vantagem. Se for as más obras, você sem chance. Se o que você praticou foi mais coisas boas do que ruins, você pode se salvar. Para que o nosso Evangelho, para
para o que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estáis firmes e retendes a tradição que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai. Viu? Jesus Cristo é Deus e Pai. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai. Tem coisas que a nossa mente não consegue, né, entender. Porque as coisas de Deus ela é muito profunda. Quem somos nós? Quem somos nós para querer explicar quem é Deus? Quem somos nós para explicar quem é o Espírito Santo? Tem pessoas que perdem um tempão aí, querendo explicar quem é Deus, querendo explicar quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, e perde tanto tempo e quer explicar aquilo inexplicável. Como é que ele falou lá para Jó, né? Fez as 3 perguntas para Jó lá, lembra? Eu não lembro agora de cabeça as 3 perguntas que ele perguntou para Jó. Você é tão sabido, Jó? Onde é que você estava quando eu formei o mundo? Responde para mim, você que é sabido, Jó. Não é? Como que é formado o osso dentro da grávida? Como é que é formado? Viu? Como é que é formado o olho, a boca, o nariz, os dentes, a orelha, o cabelo? Explica aí, ô sabidão. Apenas de um sêmen. Explica aí. Você que é muito sabido. Não queira explicar o inexplicável. Não queira explicar aquilo que não lhe é permitido. Aquilo que Deus não deu alcance para você ainda. Aquilo que Deus não nos deu entendimento ainda. Fica aí querendo ser doutor, explicar, falar e... Não sabe, é metido. Sabe? É metido a doutor, é metido a sabido, é metido a esperto. Cuidado com esse povo aí, viu? Frequentou uma escolinha aí, né? Ele frequentou a escolinha aqui embaixo, viu? Você frequentou a escolinha aqui embaixo. Seja no Brasil, seja no exterior, você frequentou a escolinha de homens. Homens. Sabedoria de homens. Você aprendeu de homens que esses homens que ensinou para você, ele também tem uma faculdade mental que se Deus não der entendimento para ele, ele também não entende nada. Você está entendendo? A sabedoria do homem só chega até onde Deus permite. Por mais sábio que ele seja. Fulano não é nada. Fulano não é nada. Fulano é criação de Deus. É formação de Deus. Viu? A mesa, a geladeira, o carro, o avião, tudo foi criação de quem? Do homem. Você está entendendo? Será que o navio vai poder falar para o homem, por que você me fez assim tão pequeno? Por que você me fez tão feio? Existem navios de cruzeiro que são muito lindos. Existe barco de pesca que... por que ele não fez um navio de cruzeiro? Será que a coisa criada pode reclamar com aquele que o criou? Assim somos nós. Criação de Deus. Será que nós podemos reclamar? Porque um nasceu negro, outro nasceu com déficit mental, outro nasceu pobre, morre pobre, nasce pobre. Não queira contradizer contra o Criador. Você é criação. Que chance você tem? Que chance tem o fogão a gás ali de falar alguma coisa para mim? Eu vou lá, meto a marreta nele, eu acabo com ele. Taca fogo na geladeira, taca fogo no carro. Por quê? Porque são criações humanas. Será que eles têm direito de reclamar? Será que o automóvel pode chegar para mim e falar assim, não me enfia no meio desse barro aí não. Eu estou todo limpinho, eu sou bonitinho, não me enfia no meio desse barro aí não. Que eu não posso me lamecar. Será que o carro pode falar isso para você? Será que nós podemos reclamar com Deus? Somos criação. Fomos criados por Deus. Então, apenas aceite o que Deus te impôs. E dê graças a Deus quando Ele te exaltar. Lembra daquela mulher seguindo os discípulos? Né? Os discípulos chegou para o Senhor e falou assim, atende. Por que você não atende ela? Está vendo que ela vem aqui te incomodando aqui? Ela faz tempo que está te incomodando, essa mulher aqui. Está te incomodando aqui, você não atende ela. O que o Senhor Jesus fez? O Senhor Jesus falou assim, não é lícito, presta bem atenção. Olha a chance que nós temos.
Não é lícito pegar o pão dos filhos e lançá-lo e dá-lo aos cachorrinhos. Está entendendo? Está entendendo a nossa posição? Ele simplesmente desprezou a mulher. Ele não quis nem saber quem era ela. Se ela estava incomodando, se ela não estava incomodando. Ele simplesmente falou, não é lícito. Você entendeu? Não é para ela. O evangelho não é para ela. Você entendeu? Ela não tem direito. É isso que ele estava falando. Só que a humildade toca no coração de Deus. Então quando você vai a Deus com humildade, Ele te atende. Agora se você vai com o nariz empinado, se Deus não fizer isso, eu não congrego mais. Grande coisa se você não congrega mais. Grande coisa. Ah, mas se Deus não fizer aquela parte para mim, eu não vou mais na igreja. Deus está preocupado com você. Ah, se você não for mais na igreja, o mundo vai acabar. A igreja vai acabar por causa de você. Né? Não, mas se Deus fizer, você está fazendo barganha com Deus? Viu? No lugar de fazer, tem igreja que você vai fazer barganha, viu? Você vai lá, você leva um fusquinha, você tem uma BMW. Você dá não estou desprezando ninguém, mas você dá um barraco lá, você ganha uma mansão. É o que eles prometem lá. Você entendeu? Dá o seu tudo. Barganha. Você sabe que essas pessoas caem nesses contos do vigário aí? É igual a história do o bilhete premiado. Caem por causa da sua própria ganância. Porque a pessoa vem com uma promessa que o olho cresce, né? Aí a vítima também tem um olho grande, sabe? O olhão gordo assim, né? O bilhete premiado. Vai lá e cai no golpe. Por causa do quê? Está escrito que nós somos enganados pela nossa concupiscência. Nós somos enganados pelos nossos egos, pelos nossos desejos. Porque se a pessoa tiver a mente nas coisas de Deus, não anda atrás das coisas dessa vida, se embaraçando. Vai atrás do seu pão, vai ganhar seu pão. Trabalhe honestamente. Isso é bom, né? Paulo escreveu que temos que comer o que vestir, já demos dar graças a Deus, mas aqueles que querem correr atrás de riqueza, são capazes de qualquer coisa, né? Quem foi que falou para o Senhor Jesus? Mostrou o mundo, a glória do mundo. Tudo isso te darei se prostrados me adorarem. A glória do mundo é outra pessoa que oferece, não? As riquezas dessa terra é um outro que oferece, porque foi dado para ele. Foi deixado para ele. Então quem tem um olho gordo, faz tudo, faz até pacto com ele, para ficar rico. Tem pessoas que fazem qualquer coisa para ganhar dinheiro, para ficar rico. Por quê? Porque o lado de Jesus Cristo é andar na contramão. Jesus Cristo anda na contramão dos bens materiais. O Senhor Jesus falou para os discípulos, né? Não tenha as duas túnicas, né? Não leve alparcas. Na casa que vocês chegarem e receberem vocês comem e bebam do que eles tiverem. Porque digno é o obreiro do seu salário. Digno é o obreiro do seu alimento. Não era para ficar rico, não. Vocês vão ficar aqui nesse bairro aqui, ó. Você vai vir no bairro fulano de tal. Então você vai ficar aqui, ó, pregando para essas pessoas aqui. Você sai, anuncia o evangelho. Quando você voltar, você volta nessa casa que você vai ficar hospedado aqui nessa casa aqui. Você vai comer e beber de graça. Esse é um direito que Jesus deu para os apóstolos. Está lá em 9 de Coríntios, viu? Onde Paulo falou que nem esse direito ele usou. Como que ele fala lá em 11 de 2 Coríntios? Acho que é 11 de 2 Coríntios, né? Os falsos apóstolos, né? Lê lá que ele fala dos falsos apóstolos. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. Ele abandonou outras igrejas para ajudar os cristãos de graça. Ele recebia salário de outras igrejas. Viu? Ele despojava. E ele falou que não estava certo isso aí. Né? Não estava certo isso daí.
que ele fazia. Porque se tivesse certo, ele fazia com os cristãos. Mas ele não fez isso com os cristãos. Quando ele entendeu que estava errado, ele não fez mais. É assim que tem que ser. Entendeu, enxergou, isso aqui não dá, isso aqui não estou concordando com isso aqui, abandona. Abandona. Porque tem muitos que não abandonam, sabe por quê? Porque se eu ficar enganando as pessoas, se eu ficar ali falando para elas da Bíblia, e eu não tenho coragem de trabalhar, eu não tenho coragem de levantar 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, 6 horas, 7 horas da manhã, eu não tenho coragem de encarar o sol quente, eu não tenho coragem de encarar uma picareta, uma chibanca, uma empresa, nesse sol quente aí, ó, mesmo dentro de um barracão aí, tá um calor insuportável, não tá? Então não é fácil, né? Então o que eles fazem? Eu prefiro ficar fingindo que estou pregando o evangelho, prego uma parte, eu prego verdade, mas na outra eu não vou pregar, porque senão eu vou perder a minha mordomia, não é assim? Porque se eu pregar que dízimo não existe, eu vou perder, né, a minha mordomia. E aí, né, meu? Vou perder meu carro, vou perder minha casa, não é isso? Não tem as 2 túnicas. Viu? Não tem as 2 túnicas. Os levitas, eles não tinham herança. Por isso que os dízimos eram levados lá na casa do tesouro. E se você quer levar os dízimos, você vai ter que ir lá. Nem existe mais a casa do tesouro, não sei como você vai fazer para levar os dízimos lá. Viu? Que os dízimos também não era dinheiro. E até no Novo Testamento os dízimos não era dinheiro. Você viu, né, que o Senhor Jesus falou? Coma e beba do que eles puserem. Porque os dízimos eram comida e bebida. Você vai comer e beber de graça. Então, no Antigo Testamento, os dízimos eram comida e bebida. Se o lugar fosse longe para levar os seus dízimos, a sua colheita, o seu gado, aquilo que você tinha, era longe para levar, não dá para levar, naquele tempo não tinha transporte, não tinha caminhão. Só era transporte, era navio. E nem todo lugar tinha água. Então tinha que ir a pé. E era longe. Então o que você faz? Você vende o seu dízimo. Dízimo é dinheiro, como é que eu vou vender o dízimo, né? Pega o dinheiro lá, está no teu bolso, e quando você chegar lá, no destino, você pega e compra os dízimos, e ó, se farta. Você, o estrangeiro, a viúva, o pobre, os sacerdotes, comiam o dízimo. Se o dízimo é dinheiro, como é que você vai comer dinheiro? Como você vai comer dinheiro? Dízimo é dinheiro, dízimo é comida. Como você vai? E aí, como é que faz? E o próprio nosso Senhor, Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Consola os vossos corações e conforte em toda boa palavra e obra. Sempre teve os perseguidores da obra de Deus. Lê lá, Neemias, no capítulo 6. Já leu, já prestou atenção no livro de Neemias? Neemias 6? Neemias capítulo 6? O que ele fala lá? Os inimigos conspiram para surpreender e intimidar Neemias. Essa é a função do inimigo. Intimidar o povo que quer servir a Deus. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, vai contando aí, ó, Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas dos portais. Então Neemias construiu, pediu lá para o rei, acho que é Artaxerxes, que ele pediu lá permissão para ir reconstruir Jerusalém, porque estava destruída a fogo, e quando chegou lá ele começou a reconstruir. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, aos inimigos que eles fizeram, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos,
que eu tinha edificado o muro. Quando ficaram sabendo que ele tinha construído o muro, reconstruído, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas. Ele fez todo o muro, mas ainda tem muito serviço ainda, colocar as portas dos portais. Sambalat e Gesem enviaram a dizer: vem, congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhe mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, da mesma maneira lhes respondi. Está entendendo? Está entendendo o que eles queriam? Você entendeu? Lê 6 Neemias 2, 3, 4, 5, 10, 100 vezes. E peça a Deus para Deus dar entendimento. O que o inimigo faz? Qual é a obra do inimigo? Sambalat, Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer mal, queriam atrapalhar a construção, queriam atrapalhar o que Deus colocou no coração de Neemias, que era a reconstrução de Jerusalém. Hoje está a mesma coisa. Hoje tem aqui os Sambalat, Tobias e Gesem da internet. Viu? Está cheio de Gesem, está cheio de Tobias, está cheio de Sambalat, está cheio de Himeneu e de Alexandre. Né? Alexandre o latoeiro me causou muito males. É isso que Paulo fala? Então na obra de Deus sempre teve os perseguidores e sempre vai ter. E hoje, você viu como está a coisa aí, né? Os apóstatas que estão fazendo aí, né? Com lisonjeiras palavras, enganando o coração dos simples. Existiu aqui nos tempos de Neemias, existiu no Gênesis, a Bíblia toda existiu, os pós e os contra. Você entendeu? E os piores são aqueles que saíram de dentro da igreja, são piores que ateus. Viu? São piores que os ateus, são bem piores. Porque se você observar, os ateus têm muito mais respeito pelo povo de Deus do que esses camaradas que um dia creram, que diz que creram, mas não creram. São piores que os ateus. Hoje se levantam contra a obra de Deus, só para falar mal. Mas foram destinados para isso. Deus está enviando para eles o espírito do erro. E que tem muita gente tá indo atrás deles lá. Viu? Tem irmãos lá que estão indo atrás deles lá. Está indo lá. Mas está escrito que Deus mesmo ia enviar o espírito do erro para aqueles que não tiveram prazer na verdade. Hebreus 6, o que ele fala? Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançamos de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participando do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a benção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos, é reprovada. Está entendendo? E perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. O que ele está falando aqui? Daqueles que uma vez ouviram o Evangelho, creram na palavra de Deus, obedeceram, seguiram até um tempo. Até um certo tempo seguiram Jesus Cristo. Obedeceram a palavra. Andaram com Cristo. Mas não tem aqueles lá que abandonaram Jesus Cristo? Não tem lá? Duro é ouvir esse discurso, né? Quem que pode ouvir? Abandonar o Senhor. Continuou o Evangelho sendo pregado depois da morte de Cristo e continuou tendo esses problemas da igreja. Crerem,
obedecem, batizam, andam um tempo com Jesus Cristo, depois abandona. Depois abandona. Por quê? Está escrito, o justo viverá da fé. Sabe o que significa isso? O justo viverá da fé? Por quê? Porque para servir a Deus tem que ser justo. E para ser justo não é fácil. Você entendeu? Você tem um cargo de confiança e a pessoa deposita na sua mão uma certa liberdade aí, e o seu patrão te dá lá uma certa regalia para você, você tem acesso a tudo, um gerente, um encarregado, um caseiro, alguém que o patrão deposita a confiança nele. O que ele faz dessa liberdade? Ele começa... Entendeu? Enriquecer ilicitamente. Aí quando ele é mandado embora, quando ele sai com o bolso cheio porque ele já preparou, né, a sua cama. Assim? Foi justo? O justo que ele faz? O justo sofre. O justo padece. O justo, ele tem temor a Deus. O justo viverá da fé. O justo anda descalço, anda de chinelo, anda com roupa velha, anda com sapato rasgado. Não estou dizendo que você tem que andar dessa forma, não é isso. Mas ser justo, se você tem um salarinho baixo, tem pessoas que têm seu salário alto, dá para se manter muito bem. Mas tem pessoas que têm um salarinho pequenininho. Nosso país e outros países aí, nós vemos aí a dificuldade que é para se viver com o salário mínimo. É difícil ser justo. O justo viverá da fé. E viver da fé não é para qualquer um. Então aqui, ó, eles provaram a boa palavra de Deus, virtude do século futuro, e recaíram, quer dizer, voltaram para trás. Sabe o que eles fizeram? Negaram o sacrifício de Cristo. Está entendendo? Mas o que eles fizeram demais aqui? Jesus Cristo substituiu a lei. Não existe mais sacrifício de animais. Derramou o sangue dele inocente, imaculado, na cruz. E você pega, você crê em Cristo, se batiza. E depois você abandona tudo isso daqui para voltar ao passado. Você está negando a fé, você está negando a Cristo. Você está dizendo simplesmente que aquele sacrifício na cruz lá não valeu nada, não saiu de nada aquilo lá, sabe? Aquilo que ele fez lá na cruz lá, surrado, cuspido, chicoteado, coroado de espinho, tudo aquilo que ele fez para você, não serviu de nada. Serviu de nada. Você negou a fé. Você negou a Cristo. O que você acha? Está escrito. Se nós o negarmos, ele permanece fiel. Porque ele não pode negar a si próprio. Toma cuidado. Viu? Você está passando por alguma dificuldade? Você está passando por algum problema? Não abandone a Cristo. Viu? Sabe o que você tem que fazer? Sede fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Aqui embaixo tudo vai ficar, viu? Aqui embaixo vai ficar tudo isso aqui. Tudo. Tudo que você conquistou vai ficar aqui. Se não colocar uma roupa em você, você vai nu. Você está entendendo? Então, toma cuidado com esse prendimento aqui embaixo. Coisas materiais. Quem se dispõe a servir a Cristo, ele se preocupa mais com as coisas de cima. Aonde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. E aonde que está o teu tesouro? Está em Cristo? Ou está aqui embaixo? Carrões. Vida boa. Engana um, engana o outro para levar vantagem. Pregar é fácil. O difícil é praticar. É viver a palavra. Pense nisso. Deus abençoe.